Bom dia, gente. Estamos aqui para mais um momento devocional. Hoje, dia 6 de abril, segunda-feira. Nossa igreja tem preparado um e-book para que as famílias tenham diariamente um texto bíblico para ler, para meditar e também para dividir isso com as outras pessoas. Além do texto bíblico, da explicação, tudo preparado por membros da nossa igreja, nós temos também pedidos de oração para cada dia. Temos um relógio de oração, onde temos pessoas orando a cada 3 horas e no final da semana sempre fazemos um dia de oração e jejum. O devocional do dia de hoje foi preparado pela irmã Vitória e tem por base o texto bíblico do segundo livro dos Reis, capítulo 2, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos 2 e 3. Este devocional foi também a pregação de ontem pela manhã, que nós tivemos no culto de ontem pela manhã, que foi a pregação do nosso missionário Anatoly, que é missionário dos batistas do Brasil na Ucrânia. Então, coincidentemente, a pregação de ontem foi nesse texto bíblico e no devocional de hoje a irmã Vitória usou o mesmo texto bíblico, naturalmente que usou com outra conotação, até porque o propósito do devocional é diferente da pregação que tivemos no culto de ontem. Irmã Vitória deu o título dessa devocional Amor, Fé e Esperança em meio às adversidades. O texto que eu disse para vocês, segundo o livro dos Reis, 5, 2 e 3. E o texto diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina israelita, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Como todos nós sabemos, esse é um texto muito conhecido. Naamã era comandante do exército sírio, que tinham invadido Israel. E essa menina, que nós não sabemos o nome, foi levada escrava e feita, então, escrava da casa de Naamã, o líder do exército sírio. Naamã era um homem muito importante dentro do seu contexto, era um homem de alta posição, mas infelizmente lidava com uma lepra. E aquela menina, mesmo sendo escrava, portanto, era alguém que não tinha direitos, era alguém que estava numa casa sem direito algum. Ela olhou a situação do seu senhor, apiedou-se dele e falou com a esposa dele, dizendo que gostaria muito que ele chegasse a Israel, que ele fosse até o profeta de Deus, que ele seria curado. A irmã Vitória diz: o contexto em que esta menina israelita se encontrava era de guerra, que a levou a ser escrava numa terra estrangeira. Porém, em meio a tudo, ela manifesta uma atitude de muita fé, amor e esperança. Esta menina, diz ela, nos motiva a exercermos fé e misericórdia, a sermos movidos de compaixão para além de nós, para alcançar também a vida do outro, mesmo que o outro seja quem direta ou indiretamente nos feriu. Devemos agir assim também para com as autoridades, orando pelas mesmas, sem cair na tentação de julgar suas opiniões, atos
antes clamando a Deus para direcioná-las em sabedoria, tirando-as dos enganos e disputas partidárias. Pense bem no que a irmã Vitória está escrevendo para a nossa reflexão. Essa menina tinha tudo para não se apiedar do seu senhor, para não se preocupar com ele, era escrava, mas ao ver o sofrimento daquele moço, ela se apieda dele e ela indica a cura para ele. Era uma autoridade. E a irmã Vitória diz aqui que nós devemos tomar como exemplo essa menina e olhar as autoridades do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, olharmos as autoridades em geral, mesmo que não concordemos com elas, mas orar por elas, direcioná-las a Deus para que Deus lhes dê sabedoria, livrando do engano e de disputas partidárias. Eu sou pastor há quase 40 anos. Comecei a minha vida muito jovem, fui funcionário público desse estado. Larguei tudo por causa do Evangelho para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nunca me envolvi em assuntos partidários, políticos, porque entendo que o Evangelho tem uma missão que não pode se comprometer com ninguém. O Evangelho precisa ser pregado a quem precisa ouvir, todas as nações, não importa quem. Mas um dos maiores males da nossa nação é essa questão partidária. Porque as pessoas, nós, os brasileiros, de uma forma geral, não conseguimos ver uma autoridade que governa, que lidera, sem o partido dela. E mesmo no meio de uma pandemia dessa que estamos vivendo, algo terrível, a gente ainda consegue se dividir com situações partidárias, com brigas, com picuinhas, às vezes torcendo para o outro dar errado porque não é do meu partido. Infelizmente, isso acontece com cristãos. Infelizmente, isso acontece com pessoas dentro das igrejas. Homens e mulheres de Deus que deveriam estar orando, intercedendo pelas autoridades, pedindo que Deus as conduza, que elas não cometam erro, falha, porque o povo é quem está na questão. Ontem foi um dia de jejum e oração. Nossa igreja fez isso não porque foi pedido pelo presidente, nós fizemos isso porque faz parte do nosso programa de oração. Mas nós entendemos que temos que orar pelas autoridades, que como aquela menina precisamos ser tocados, porque a decisão que as autoridades tomarem afeta a mim e afeta todo mundo. Se eles errarem, todo mundo será prejudicado. Mas se eles acertarem, todos serão beneficiados. Então, como aquela menina, nós precisamos colocar essas autoridades no altar do Senhor. Afinal de contas, quem move as pessoas, quem move os corações é o Senhor. E Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá liberalmente. Então vamos pedir a Deus para que as nossas autoridades tenham sabedoria. No momento que nós estamos, não há decisão que se tome sem dano para algum lado. Então eles precisam muito mais estar colocados no altar de Deus, e esse é um dever nosso, do povo de Deus, daqueles que creem em Cristo Jesus. Não me interessa o partido de ninguém. Interessa que eu preciso orar, eu preciso ter amor, eu preciso ter compaixão, como aquela menina teve. Eu preciso botar esse povo no altar do Senhor. Eu, quando tenho recebido o contato destas autoridades, eu tenho mandado mensagens bíblicas para eles. Porque eu espero que alguns deles também se arrependam. Eu espero que alguns deles reconheçam os seus pecados, se voltem para Deus enquanto é tempo. Esse é um tempo do final. É hora de arrependimento, é hora de mudança de vida. Eu espero que algumas das nossas autoridades façam o mesmo que Zaqueu. Decidam abrir mão de bens ilícitos recebidos e se arrependam pedindo perdão. Eu espero que algumas das nossas autoridades, como o rei de Nínive, o governador de Nínive,
ponha um saco na cabeça e cinza em arrependimento. Mas isso só vai acontecer se eu orar. Isso só vai acontecer se eu interceder por eles. Se eu não interceder, não vai acontecer. Então interceda, ore, peça, clame. A irmã Vitória diz: aplicar esse texto bíblico em nossas vidas representa a urgente necessidade de clamar a Deus para nos capacitar a neutralizar nossa natureza bélica, dando lugar à ação do Espírito Santo, de modo tal que possamos reverberar o amor de Cristo não apenas para com quem nos parece correto, bom e cordato e concordante com o nosso modo de pensar. Precisamos transmitir o amor de Deus, mesmo em situações e mesmo com as pessoas que não concordamos, não aceitamos seu posicionamento. Jesus nos manda amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Diz a irmã Vitória: a conduta de fé e misericórdia dessa menina israelita nos instiga a examinar o potencial vale de ossos secos que muitas vezes cultivamos em nosso interior, capaz de arrazoar, mediante complexas e longas justificativas, de que a razão está conosco. Somente este humilde exame nos conduzirá ao genuíno arrependimento, para que a graça do Senhor nos encha até alcançar a vida do outro. Você entende isso? Muitas vezes eu estou pedindo arrependimento para o outro, mas quem precisa sou eu. Como servo de Deus, eu preciso ser movido de misericórdia, de compaixão. Então, às vezes, o arrependimento, quem precisa sou eu. Arrependimento para arrependidos. Arrependimento para quem se diz de Jesus. Porque não exercemos misericórdia. Porque não somos bondosos. Porque não agimos como o Senhor. Então, que esse dia que começamos, que muitos de nós já perdeu a conta do tempo que estamos isolados, que esse dia seja um dia para você buscar a face do Senhor. Examinar o seu coração. Quem sabe o arrependimento precisa começar em você. Quem sabe a necessidade de busca precisa estar em você. Então examine o seu coração. Jesus disse que é muito fácil a gente olhar o outro e tentar tirar o cisco que está no olho do outro e esquecermos que às vezes tem uma trave no nosso olho. Então, quem sabe eu e você precisemos hoje examinar o coração, a alma, e em arrependimento orar ao Senhor, pedir perdão, e depois então orar pelo outro. Mas lembre-se, nós temos um prefeito nessa cidade, nós temos um governador nesse estado, nós temos um presidente nessa república, e não interessa se eles são de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Eles são nossos líderes e precisam da oração, precisam da nossa compaixão, precisam da direção do Senhor, precisam de sabedoria do alto. Então, ore. 3 motivos de oração de hoje. Oremos para que este período não seja um tempo para poluir sua mente com lixo e futilidade em forma de informação ou entretenimento. Oremos para que seja um tempo de edificação pessoal e da sua casa. Oremos para que bases sólidas e permanentes sustentem sua fé, a qual fortalecerá você no dia mau. Então vamos orar? Deus nos abençoa nesse dia que nós iniciamos. Pai, ajuda que nesse dia nós possamos examinar a nossa mente e nosso coração. E não deixar, Pai, que o nosso interior seja cheio de coisas vãs, de coisas inúteis. Pai, faz com que o nosso interior seja cheio de toda bondade, amor, misericórdia, compaixão. Que o fruto do Espírito encha o nosso coração. E como cristãos possamos agir semelhantes ao Senhor e não semelhante a homens perdidos.
Deus, ajuda que esses dias sejam para a edificação das nossas vidas, a edificação dos nossos lares, para que maridos e mulheres, filhos e familiares se voltem para o Senhor e sejam fortalecidos e cheios da graça do Senhor. Que após esse tempo de isolamento, nós sejamos muito mais fortes, saudáveis, nós sejamos muito mais cheios de amor e compaixão pelo outro. Que após esse isolamento, e mesmo dentro dele, olhemos mais o outro. Alcança as nossas vidas com tua graça. Nos enche do teu Espírito Santo e nos dá uma semana de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que esteve conosco nesse tempinho de devocional e que você possa usar isso com a sua família, possa repassar a seus amigos, para que a bênção de Deus também alcance outras pessoas. Deus abençoe você, seja cheio da graça e do amor de Deus.